Por que de sentir medo de um negócio que a gente sabe que não vai acontecer nada? É porque eu acho que talvez seja uma situação parecida, às vezes, com o mercado financeiro, assim. Incerteza do futuro. O medo, na verdade, é uma incerteza do futuro. Se você pegar, por exemplo, um animal e mostrar para ele uma arma, ele não vai ter medo. Ele vai morder a arma, ele vai lamber a arma, Até ele mesmo vai acho que querer uma enterrar a criança, arma, né? Uma criança também, né? Nunca vi isso. Agora, vamos supor que esse animal ele ouvisse um barulho dessa arma disparando, né? Ele ia olhar a arma e ele ia ficar com medo. Por quê? Porque ele ia antever aquilo que poderia acontecer. Então, medo, na verdade, né, o que é uma insegurança, uma incerteza do futuro. Eu estou olhando para frente, eu não estou enxergando. Né? E o que a gente tem medo quando a gente vai numa montanha-russa? A gente tem medo na nossa própria sensação de medo. Né? Então, medo do medo. Eu sei, exatamente. Caraca. Né? Caraca. Então, eu sei que eu vou ficar com medo quando eu estiver lá no alto e vou olhar para baixo, então eu já vou ficar com medo agora. Você sabe que isso pra gente é muito importante na medicina. Né? Eu acho que eu operei a maioria dos meus amigos. Eu já não operei quase todos. Né? Caraca. Porque ortopedia é assim, cara. Você tem dois tipos de pessoa, Thiago. Tem a que se machucou e a que vai se machucar. Né? Espero que não aconteça com você, tá? Nem com você, nem com você, espero, né? Mas, não, por mas exemplo... espero não, você já gorou. Porque já que não aconteceu comigo, ainda vai acontecer. Estatisticamente, estou eu aqui, o Lucas, né? Minha equipe é eu, o Lucas e o Rubão. E assim, da nossa equipe, o Rubão eu já operei, né? Então, assim... isso é uma coisa que... É questão de tempo. É questão de tempo, não tem como, né? E esse amigo meu, ele se machucou, aí ele estava no interior, foi treinar, se machucou durante o treino, falei, cara, vem para São Paulo agora. Não, mas olharam aqui e falaram, vem para São Paulo agora. Aí eu olhei, machucou, marcamos a cirurgia, e eu sei que ele tem muito medo de cirurgia, né? É uma coisa que para ele é muito sofrida, né? E eu sabendo do jeito que ele é, né? Quando ele internou no hospital, né, eu liguei para Relações Públicas do hospital, eu falei assim, Mirtz, pelo amor de Deus, como que você me põe o nome tal na pulseira do paciente? Você sabe que ele tem nome social, você só pode tratar pelo nome social. E o nome social que eu dei era um apelido que eu chamava ele da época que a gente trabalhava junto. E aí entrou a enfermeira à noite, quietinha, foi lá, trocou pulseira, trocou nome, trocou tudo, blá, 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 né, e saiu. E de manhã, na hora de cirurgia, né, abriu um enfermeiro e falou assim, bom dia, Hugo de Leon, seu Hugo de Leon, né, porque nós vamos assim... Aí ele já começou a rir, porque ele entendeu a sacanagem que eu fiz. E todo mundo, seu Hugo de Leon, e numa baita de uma... Deu uma quebrada no medo. Quebrou. E aí ele chegou no centro cirúrgico, a gente estava esperando lá, né, e ele já começou a rir quando ele me viu, né. E nisso chegou o cirurgião principal dele, que foi o Demange, o Marco Demange, que é cirurgião de joelho, e aí ele chegou para ele sério, falou assim, olha, o senhor me desculpa, prometo que nunca mais vai acontecer, o senhor só vai ser chamado de Marco de Leon, de Hugo de Leon, e ele começou a rir que, ele relaxou. E aí, o que aconteceu? Anestesiou, foi bem a cirurgia. Por que isso é importante, Thiago? Porque o paciente tem que estar bem numa coisa dessa. Cara, dá medo. O cara fica totalmente tenso, né? Imagina, alguém vai te apagar, né? E quando você acordar, você vai estar com ponto, cortado, mexido por dentro. É uma coisa que traz medo, e medo real, né? Porque você tem uma sensação que está se referindo a uma coisa que realmente vai acontecer, né? Não é um pânico, né? Que é um medo irracional. Né? Você tem preocupação por uma coisa que vai acontecer. Então, para a gente é importante saber o que é o medo e lidar com esse medo do paciente. Né? Quando está no nosso juramento de Hipócrates, quando você não conseguir tratar, conforte. Né? E qual é o conforto mais importante do que você cuidar do medo do seu paciente, bicho? Caramba. Como que, se eu tenho medo de alguma coisa, como eu devo tratar esse medo? Cara, eu acho Existe alguma regra? Eu acho que não tem regra porque pessoas diferentes vão ter medos diferentes e escalas de medos diferentes. E nós mesmos teremos medos diferentes de acordo com o momento da nossa vida. Eu vou te dar eu posso falar de mim, né? Eu sempre tive medo de morrer. Por deixar as coisas... eu faço um monte de coisa, né? Então eu fico pensando, pô, mas isso daqui vai ficar incompleto, isso daqui vai ficar incompleto, quem que vai fazer aquilo, o que vai acontecer com tal coisa, como se eu tivesse, né, quem vai cuidar das minhas obrigações depois, né? E o que eu observei na minha vida como médico? Eu vi algumas pessoas morrer,
né? Eu perdi algumas pessoas. O que eu percebi? Eu percebi que as coisas, elas se resolviam. De uma forma ou de outra, as coisas se resolviam. E pasme você, as coisas elas se resolviam de uma forma serena, as coisas se encaixavam. Né? Então a gente tem uma preocupação com a nossa morte em relação de como as coisas vão se resolver. As coisas vão se resolver. Né? Pelas pessoas que estão dependendo dessas coisas que se resolvam e pelas situações que elas foram colocadas. Né? O que a gente pode fazer da nossa vida nesse sentido? A gente pode fazer as coisas o mais correto possível, porque aí a chance de dar errado é muito menor. Né? Então, eu não vou fazer negócios tentando fugir de Receita Federal, não vou fazer negócio guardando dinheiro na estante, eu não vou fazer coisa maluca, né? Porque eu sei que se eu morrer, minhas filhas não vão ter acesso a isso. Eu vou fazer tudo muito bonitinho, tudo muito bem escrito, tudo muito amarrado, né? Com um olhar de advogado para, se acontecer alguma coisa, tá lá, né? Elas têm seguro de vida meu, para se acontecer alguma coisa comigo, para elas, inclusive, terem dinheiro para pagar para poder ter a herança delas, né? Então, tudo certinho. Depois que isso foi resolvido na minha vida, veio um outro medo de morrer, que é, cara, eu não vou aproveitar aquele conforto que eu trabalhei para ter. E aí eu falei assim, pô, mas e aí? E como que fica, né? Ué, fica. Você só tem falta de alguma coisa se existir consciência. E quando eu fui operado a primeira vez, né, isso há algum tempo, porque eu já passei por algumas cirurgias, né, eu não estou excluído da minha conta. Né? Aliás, a estatística você tem. A minha estatística é maravilhosa. Teve um ano que eu fui operado 3 vezes. Que isso? Falta de sorte. Isso faz parte do exercício. Ou do exercício da vida, né, vamos dizer assim. Né? E o que eu tentei fazer? Né? O Jorginho, que é o meu anestesista, né, eu virei pro Jorginho e falei assim, eu não vou apagar. Ele falou, Paulo, não tem essa, não tem força, não tem músculo, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, conta até 10. Cara, aí eu peguei, foi igualzinho. Puta, isso é foda. Prendi o ar, 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele me deu um tapa assim, para de fazer valsalva, porque quando você faz manobra de valsalva, o que acontece? Você cria uma pressão positiva e você não deixa a droga subir pela veia, né? E aí, a hora que eu... 6, pum. Desligou. Acabou. Nocaute. Não tem nem conversa. Eu fui acordar depois. Ele falou, acabou, tá tudo bem. Eu falei, cara, perdi da anestesia. E aí eu saquei e falei, cara, quando você tem a primeira sensação de perda de consciência, você fala... Você não precisa ter medo da morte, porque você não tem consciência para sofrer. O que a gente tem medo? A gente tem medo da hora da nossa morte, a gente tem medo do sofrimento, a gente tem medo, né, do que é o sofrimento envolvido a isso. As pessoas que você vai deixar, né? Exato. E aí aí eu lembrei do que foram minhas aulas de psicologia médica, né? Que quando você tem estágios da agonia, né? O primeiro é negação, o segundo ira, o terceiro é barganha e o quarto decatexis, né? Quando você tem uma situação agoniante, quando você tem um problema insolúvel na sua cabeça, qual que é a tua primeira reação? Não tenho isso não está acontecendo, não é comigo. Qual é o segundo? Ira, você fica, né, irracível, você fala, como que isso pode acontecer? Terceiro, barganha. Não, mas isso eu vou resolver, já sei, vou fazer uma promessa, vou fazer isso, fazer aquilo, você tenta barganhar com isso. E a decatexis? É o desprendimento. Você aceita que tá assim? E o que eu observei, né, da partida das poucas pessoas que eu acabei observando? Porque eu vi isso mais na graduação, né? A ortopedia, a gente não lida com doenças terminais, né? Você lida com acidentes, né? E que quando ele é terminal, a pessoa já chega para você desacordada, né? Você não tem pouca coisa para fazer.